Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós vamos estar hoje aprofundando a nossa meditação na mensagem do Pentecostes, Ou seja, a descida do Espírito Santo, Atos 2. E vamos à leitura da mensagem que diz o seguinte: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno,
varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testifica e os exorta, dizendo: salvai-nos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Oh, glória, aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Que maravilha, meu Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade.
E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, esse acontecimento foi assim realmente notório, né? Toda a cidade de Jerusalém ouvindo, né? Ali os 120 batizados no Espírito Santo falarem em línguas, né? Em outras línguas, né? E quais as línguas que eles falavam? Todas as línguas de pessoas que viviam embaixo do céu em toda a face da terra. Os 120 batizados no Espírito Santo glorificavam a Deus na língua de cada um, de cada nação, né, que tinha na face da terra naquela época. E aí os que estavam ali em Jerusalém, a trabalho, a serviço, morando, enfim, da forma que estivesse, os que estavam em Jerusalém, que ouviu, a voz, ela correu pela cidade inteira, né? A voz atingiu os quatro cantos da cidade, como diz o Senhor, nos quatro ventos da cidade. Essa voz foi levada dessas línguas estranhas faladas pelos discípulos, pelos 12 apóstolos e os discípulos de Cristo, que eram em torno de 120 almas, que estavam reunidos, e ali a multidão foi juntando, né? Foi igualzinho um megafone quando convida as pessoas para uma festividade qualquer, um evento diferente. As pessoas saem gente dos quatro lados da cidade, correndo, andando, e vai tudo ao encontro daquela voz para ver o que está acontecendo. E assim foram todos. E ouvindo, ficaram tão maravilhados de ver aquilo acontecer, algo que nunca tinha acontecido igual na face da terra, né? E aí eles, naquele momento, ouvindo ali, e quando Pedro levantou, o apóstolo Pedro, né, levantou e tomou a palavra para poder dar explicação para aqueles que ouviam e se perguntavam: o que é isso? O que será isto? Por que isto? Né? Como pode ser isto? Aí Pedro levantou e tomou a palavra e falou com toda a multidão, né? E falando com toda a multidão ouviu Pedro falar, dar as explicações do poder de Deus em Cristo Jesus, do seu divino Espírito Santo, né? E ficaram tão maravilhados, né, ali naquele momento, que não teve quem não tivesse ali o íntimo do seu ser tocado pela graça e o poder de Jesus Cristo, através do seu divino Espírito Santo, por aqueles 120, né? E ali a palavra afirma que naquele momento, né, 3.000 almas aceitaram a Jesus, se renderam aos pés de Cristo, com essas palavras que Pedro diz, vendo que viram, e ouvindo que Pedro disse para falar o que estava acontecendo, né? Foram quase 3.000 almas, eram apenas 12, depois eram 120, porque 120 estavam ali em vigília, nos 10 dias, esperando que do alto viesse poder do céu, até que foi a promessa desceu pelo batismo do Espírito Santo, né? E ali dos 120 foram quase mais 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia, né? Porque esse acontecimento deu-se na terceira hora, que é às 9 da manhã, né? Então, de modo que foi tremendo, né? Eu já vi muitos batismos, já assisti, já batizamos, já vemos muitas conversões, muitas pessoas aceitarem Jesus de grande quantidade, mas nesse caso aqui foi assim, foi esplêndido, né? Foi realmente assim algo divino, maravilhoso, né? Quase 3.000 almas naquela época aceitando a Jesus por essas palavras que saiu da boca de Pedro e porque viram e ouviram o que viram, né? Então, de modo que a graça de Deus caiu sobre aquela multidão toda ali. E a palavra afirma que esse povo aceitaram Jesus, essas pessoas todas, né? E eles ali junto com os apóstolos, né, vendiam suas casas, suas fazendas, suas coisas, tudo aquilo que tinha,
e trazia para a comunidade, né? Para dividir, para repartir com quem não tinha, porque tinha muitos pobres, né? E aí os ricos repartiam com os pobres, né? E viviam ali em comunidade junto, o tempo todo trabalhando junto, adorando a Deus juntos, indo para a igreja juntos, de forma extraordinária, tendo uma vida em perfeita união, harmonia, né? União e em harmonia, juntos, unidos, né? Como diz um irmão meu, fala muito isso, né? Todo mundo juntos e misturados, né? Mas misturados pelo poder de Deus, pela graça de Deus, para servir a Deus, para adorarem a Deus. É realmente coisa maravilhosa, não tem nada mais importante do que fizeram esse pessoal todo nesse dia, naquele momento, né? É coisa realmente linda, maravilhosa. Vamos então partir para nossas meditações aqui nas referências, para que os irmãos possam entender mais um pouquinho de tudo do que é o Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo, né? A promessa do Espírito, do batismo no Espírito Santo. É coisa linda, maravilhosa. É a maior riqueza que um homem pode ter na sua vida, né? É exato. Não tem prata e nem ouro que se equivalem ao valor do batismo no Espírito Santo. É realmente assim. Só quem tem sabe como é glorioso, né, como é importante, né? Atos capítulo 2, versículo 1, Pentecoste, diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, né? Coisa maravilhosa, né? Pentecoste era a segunda grande festa do ano judaico. A primeira grande festa era a Páscoa. 50 dias após esta vinha a festa de Pentecoste. Nome este derivado do grego Pentecostos. 50º era também chamada festas das colheitas, porque nela as primícias da cega de grãos eram oferecidas a Deus. Confira em Levítico, capítulo 23, versículo 17. Da mesma forma, o dia de Pentecoste simboliza para a igreja o início da colheita de almas para Deus neste mundo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Atos capítulo 2, versículos 2 e 3. Um vento impetuoso e línguas repartidas como que de fogo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, né? E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Glória a Deus, aleluia, Jesus. As manifestações das línguas de fogo, versos 2 e 3, demonstram que Deus estava ali presente e ativo de modo poderoso. Confira em Êxodo, capítulo 3, versículos 1 e 6. 1 Reis, capítulo 18, versículos 38 e 39. O fogo talvez simbolize a consagração e a separação dos crentes para Deus, visando a obra de glorificar a Cristo. João, capítulo 16, versículos 13 e 14. E de testemunhar dele. João, capítulo 1, versículo 8. Estas duas manifestações
antecederam o batismo no Espírito Santo e não foram repartidas noutros relatos similares do livro de Atos. Aí está, irmãos, quando o Senhor Jesus disse, sobre o batismo no Espírito Santo e com fogo, aí está a comprovação de que fogo é este, Foram isso, línguas repartidas como de fogo, É o fogo abrasador, é o fogo consumidor, é o fogo de Deus, é o fogo que queima todo o pecado, que queima toda a inveja, todo o ódio e todo o mal. É o fogo que não deixa sobrar nem raiz e nem ramo. E o homem batizado no Espírito Santo e com fogo, ele fica capacitado. Ele fica capacitado pela graça de Deus. Ainda tem que buscar conhecimento e sabedoria, Mas pela graça de Deus ele fica capacitado para poder estar à frente de trabalho, Porque ele está batizado no Espírito Santo e com fogo. É um homem corajoso, é um homem que tem a graça de Deus. Mas como disse nosso querido amado irmão Pedro, lá em 2 Pedro 3,18, cresça na graça, mas também no conhecimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a graça é fundamental. A graça é de extrema importância, mas o conhecimento ajuda, melhora para poder se comunicar com os irmãos de um modo geral, com a igreja de um modo geral. Porque fica clara a comunicação do homem que tem... Ele tem a graça, mas se ele tiver o conhecimento, ele comunica com mais clareza com a igreja de Cristo. Para explicar, para explanar a palavra de Deus, para trazer com conhecimento, para respeitar, pontos, vírgulas, acentos, Tudo isso muda o sentido de uma palavra, de uma frase. Então o conhecimento agrega valor fundamental, para que o homem possa realmente ser um varão valoroso, Varão perfeito somente Jesus Cristo foi, Nenhum depois dele nenhum teve um varão perfeito, Somos pecadores, somos falhos, Tropeçamos em palavras, Mas de maneira aceitável, quando se tem a graça de Deus, quando se busca conhecimento, pede a Deus sabedoria e entendimento, a comunicação é suficiente para que haja um perfeito entendimento daqueles que nos ouvem, daqueles que nos vê, nos escutam, daqueles que nos pedem uma indagação sobre qualquer assunto. Graças a Deus, nós consigamos fazer isso a quem quer que seja. Louvado seja Deus. E seguindo em frente, glória a Deus, aleluia, Jesus. Êxodo 3, capítulo 1, versículo 6. 1 Reis, capítulo 38, versículo 38 e 39. O fogo talvez simbolize a consagração e a separação dos crentes para Deus, visando a obra de glorificar a Cristo. João, capítulo 16, versículo 13 e 14. E de testemunhar dele, capítulo 1, versículo 8. Estas duas manifestações antecederam o batismo no Espírito Santo e não foram repartidas noutros relatos similares no livro de Atos. Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos 2, 4. Cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Qual é o significado da plenitude do Espírito Santo recebida no dia de Pentecostes? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Significou o início do cumprimento da promessa de Deus. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. De derramar seu Espírito sobre todo o seu povo nos tempos do fim. Confira, capítulo 1, versículo 4 e 5. Mateus,
capítulo 3, versículo 11. Lucas, capítulo 24, versículo 49. João, capítulo 1, versículo 33. Ver em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, nota: posto que os últimos dias desta era já começaram. Verso 17. Confira em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Todos agora se veem ante a decisão de se arrependerem e de crerem em Cristo. Capítulo 3, versículo 19. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Lucas, capítulo 13, versículo 3. Ver em Atos, capítulo 2, versículo 17, nota: os discípulos foram do alto, revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Confira em Atos, capítulo 1, versículo 8, que os capacitou a testemunhar de Cristo, a produzir nos perdidos grande convicção no tocante ao pecado, à justiça e ao julgamento divino, e a desviá-los do pecado para a salvação em Cristo. Confira Atos capítulo 1, versículo 8, notas. Capítulo 4, versículo 13 e 33. Capítulo 6, versículo 8. Romanos, capítulo 15, versículo 19. Ver em João, capítulo 16, versículo 8, nota: o Espírito Santo já revelou sua natureza como aquele que anseia e pugna pela salvação de pessoas de todas as nações. E aqueles que receberam o batismo no Espírito Santo ficaram cheios do mesmo anseio pela salvação da raça humana. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Versículos 38 e 40. Atos 4, capítulo 12, versículo 33. Romanos, capítulo 9, versículo 1 e 3. Capítulo 10, versículo 1. O Pentecoste é o início das missões mundiais. Atos, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 11, versículo 39. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os discípulos se tornaram ministros do Espírito, não somente pregavam Jesus crucificado e ressuscitado, levando outras pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo, como também influenciavam essas pessoas a receber o dom do Espírito Santo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versos 38 e 39, que eles mesmo tinham recebido no Pentecostes. Verso 4, levar outros ao batismo no Espírito Santo é a chave da obra apostólica no Novo Testamento. Ver em Atos 8, capítulo 17, Atos 9, capítulo 17 e 18, Atos 10, capítulo 44 e 46, Atos 19, capítulo 6. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mediante este batismo no Espírito, os seguidores de Cristo tornaram-se continuadores do seu ministério terreno. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Continuaram a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo as mesmas coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Atos capítulo 1, versículo 1. João capítulo 14, versículo 12. Nota: ver o estudo Sinais dos Crentes, página 1496. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estamos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, ainda dando sequência nessa maravilha descida do céu, né? Que é o batismo no Espírito Santo, né? É o poder de Cristo, né? Sobre todos os fiéis,
todos aqueles que nele creem e foram batizados, né? A todo aquele que nele crê for batizado nas águas, principalmente águas correntes, né? E viver em santificação de corpo, alma e espírito, hão de receber, né, também o batismo no Espírito Santo. Amém, irmãos? Ficam todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã, com a graça e o poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém?